Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o estrangeiro dentro das tuas portas. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje é Êxodo capítulo 23, verso 12, que diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O Senhor Deus havia feito uma aliança muito importante com Abraão, pelo menos 400 anos antes que Israel fosse libertado lá da escravidão do Egito. O Senhor Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e que através da sua família, dos seus descendentes, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa, ela não era uma promessa que poderia se cumprir ou não. Deus fez a promessa, Abraão foi fiel à aliança e essa promessa se cumpriu no tempo certo. 400 anos depois da promessa feita a Abraão, o povo estava sendo liberto da escravidão do Egito. Os descendentes do Abraão, na época de Jacó, seu neto, haviam descido para o Egito, numa época de grande fome na terra de Canaã. Depois da morte de José, surgiu um outro faraó que não havia conhecido José e que escravizou o povo de Deus. E então eles acabaram sendo libertos no tempo certo, o tempo do cumprimento da profecia. Deus havia dito para Abraão que eram 400 anos. Daqui a 400 anos, o seu povo vai ser liberto. No tempo certo, Deus levantou Moisés. No tempo certo, Deus operou os grandes sinais e prodígios e libertou o seu povo de uma condição de escravidão. No tempo certo. Deus não conhece nem adiantamento e nem atraso dentro dos seus planos. Entretanto, agora, quando Deus liberta o seu povo, Deus vai reafirmar a eles as bênçãos da aliança que Deus havia prometido, Deus havia feito com Abraão, Deus havia feito com Isaac, Deus havia feito com Jacó, e agora as bênçãos seriam deles enquanto nação. Deus fez uma aliança com eles. E eles, como povo da aliança, eles deveriam compreender que haviam sido chamados para ser uma bênção para todas as nações da terra. Dentro dessa aliança, o Senhor Deus vai dar uma grande quantidade de leis. Eu já mencionei isso durante essa semana. Eles receberam, ali naqueles 2 anos que estiveram acampados na Península do Sinai, eles receberam leis a respeito de Israel enquanto nação, como é que deveria funcionar, legislando sobre todos os aspectos, tanto de terras, quanto também de propriedades, de animais, de servos e servas, como também leis que iriam regulamentar a vida deles, que tipo de relacionamentos seriam permitidos dentro do povo de Deus, o povo da aliança, que deveria ser completamente diferente das outras nações, leis morais, leis cerimoniais, leis que deveriam reger a religiosidade deles. Enfim, Deus deu a eles todo tipo de leis para que eles pudessem se tornar um povo, o povo de Deus, um povo que seria a referência de Deus dentro do planeta. Eles não seriam exclusividade, porque todas as pessoas do planeta são de Deus. Ele mesmo mencionou. Quando você vai ler, principalmente os profetas menores, em determinado momento Deus vai dizer assim, olha, Israel é meu, mas os filisteus também são meus, fui eu quem os trouxe lá da ilha de Caftor, e ele vai mencionar os outros povos que estavam por ali, de onde eles tinham trazido. Diz, a humanidade toda é minha. Mas Deus havia escolhido Israel com um propósito, para que através de Israel a bênção do conhecimento de Deus chegasse a todas as demais nações. Mas e o sábado, pastor? Algumas pessoas dizem que o sábado foi dado somente a Israel por causa dessa aliança que Deus havia feito com eles. Mas como já vimos nessa semana e na semana passada, esse argumento é completamente colocado por terra quando você pensa que o sábado foi dado a Adão e Eva, que eram os representantes de toda a humanidade. O sábado foi um presente que Deus deu à humanidade como um todo, não apenas a uma etnia. Israel foi lembrado daquilo que Deus já tinha dado à humanidade toda. E como eles agora viveriam uma situação de aliança com Deus, dentro do contexto da aliança, eles deveriam guardar o sábado. É claro que a humanidade toda havia sido chamada para poder guardar o sábado como uma lembrança de que Deus é o Criador e de que Deus é o Redentor. Todos guardavam o sábado? Não. Mas Israel começaria a fazer isso para quê? Para dar o conhecimento de Deus às outras pessoas.
Mas o que é mais interessante aqui, no meio disso tudo, é que quando Israel se estabeleceu na terra de Canaã, quando fizeram todo o processo de conquista, não haviam apenas israelitas entre eles, haviam estrangeiros. Só para poder lembrar que, logo de cara, no livro de Josué, nós percebemos os próprios gibeonitas que acabaram fazendo uma aliança com Israel e acabaram se tornando servos. Deveriam cortar lenha e carregar água para a casa de Deus, para o santuário, o que eles fizeram durante toda a sua existência. Mas tinham uma aliança com Deus e não eram israelitas. Eles faziam parte da aliança porque tinham se tornado aliados do povo de Deus. Outras pessoas eram agregadas à nação. Pessoas que vinham trabalhar, prestar serviços, e gente de todas as nações estava ali dentro. E Deus agora, quando vai, através de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 23, veja, pouco tempo depois de ter dado a lei lá no Sinai para Moisés, Deus vai dizer assim, ó, tem uma razão pela qual o povo deve guardar o sábado. Na verdade, duas razões. E aí aqui ele vai dizer, olha, vou ler de novo o texto que eu li lá no começo, Êxodo 23, verso 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento. Olha que coisa fantástica, essa é a primeira parte do texto. Para que descanse o teu boi e o teu jumento. Havia uma dimensão do descanso de Deus que até mesmo os animais tinham sido colocados embaixo do domínio de quem? Da humanidade. Nós vimos isso na lição de domingo, que Deus deu autoridade para Adão e Eva para que eles governassem, para que eles tivessem domínio sobre a criação de Deus. E dominar, na perspectiva bíblica, significa cuidar. Então, no sábado, os animais deveriam descansar juntos. Ah, mas os animais, eles não têm consciência disso. Não, eles não têm. Mas dentro do plano de Deus, quando o povo de Deus descansa, os seus animais também descansam. Por quê? Porque eles foram colocados embaixo da autoridade do povo de Deus. E quando o povo de Deus descansa, os seus animais também descansam. Mas não apenas isso. E há uma dimensão que vai aparecer na segunda metade do versículo 12, que diz assim, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Até mesmo aqueles que ainda não tinham o conhecimento da aliança de Deus com Israel e da aliança que Deus tem com a humanidade, também deveriam descansar. Porque agora, os israelitas, no sábado, não iriam trabalhar. E também não iam colocar os estrangeiros ou servos para poder trabalhar nesse dia. Porque todos deveriam descansar no Senhor. Ah, mas esse pessoal não tem o conhecimento do Deus verdadeiro. Claro que não. Mas enquanto guardariam o sábado junto com o povo de Deus, surgiriam perguntas como, por que vocês guardam o sábado? Aí eles poderiam se lembrar, poderiam falar da aliança que haviam feito com Deus e, ao mesmo tempo, da aliança que Deus havia feito com a humanidade, lá em Gênesis capítulo 2. Esse era um jeito que Deus havia encontrado para que todas as pessoas tivessem o conhecimento de Deus. Sabendo ou não, todos deveriam descansar. Dentro da nação de Deus, sim. Bom, mas talvez você não seja israelita, não seja judeu, talvez você seja simplesmente um gentio, mas apesar dessa lei ter sido dada para Israel, nós também somos chamados a lembrar da mesma coisa. Continuamos sendo responsáveis pelos animais, continuamos sendo responsáveis pela criação, continuamos sendo responsáveis enquanto seres humanos pelo nosso próximo. O sentimento que o Caim teve em relação ao seu irmão, quando ele matou o seu irmão, Deus veio até ele e diz assim, aonde está o teu irmão? Ele respondeu para Deus, sou eu por acaso guardador do meu irmão? E Deus, na resposta, vai dizer para ele, sim, você tem responsabilidade com o teu irmão. Nós não podemos ter o espírito do Caim, querendo as bênçãos de Deus apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que estão à nossa volta. No que diz respeito a nós devemos livrar todos aqueles que estão à nossa volta de trabalhar no sábado, mesmo que eles não tenham conhecimento de Deus verdadeiro. Mesmo que eles não conheçam tudo a respeito de Deus. Nós devemos também ajudá-los, na medida do possível, a poder descansar no sábado do Senhor. Porque com o tempo o conhecimento de Deus também chegará a eles. E eles poderão ser tão felizes adorando ao Deus que nos criou e nos libertou, como nós temos um conhecimento e o fazemos. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque o teu sábado foi dado para toda a humanidade. E dentro desse descanso, os estrangeiros, aqueles que não conhecem a tua palavra ainda, e ao mesmo tempo até os animais são chamados a descansar nesse dia. Ajuda-nos a podermos ter essa dimensão coletiva do sábado, pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?